Lula vai enviar suprimentos a Cuba. Em mais um gesto de aproximação com a ditadura cubana, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estruturou uma operação para enviar uma ajuda à ilha caribenha. Enfim, que enfrenta, a gente vem vendo, vem acompanhando, uma crise realmente marcada aí por apagões frequentes, escassez de alimentos, um colapso realmente de serviços básicos, de saúde, de energia, de tudo. Enfim, segundo uma apuração da revista Oeste, inclusive, o Brasil enviará toneladas de alimentos e medicamentos à ilha. Esta não é a primeira remessa, tá? Há cerca de 15 dias, o governo brasileiro já havia encaminhado antibióticos, antiparasitários e vitaminas ao país. Enfim, de acordo com esses interlocutores, a nova operação amplia o alcance, né, da ajuda e inclui, além de remédios, grandes volumes de alimentos e insumos reunidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Parece uma ajuda muito, muito bonita, não é mesmo? Muito humanitária, um trabalho realmente muito de coração aberto, né? O amor venceu, né? Como realmente é o slogan e a ação, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que colabora, de ser um apoio, né? Uma colaboração com o regime ditador, né, Lu? O Brasil financiou boa parte da ditadura cubana com o programa Mais Médicos. A gente sabe disso, isso está aí às claras, para todos verem. E o que eu mais, assim, não suporto num esquerdista quando vem falar comigo é quando ele vem defender o programa Mais Médicos, acreditando naquela narrativa que foi vendida quando implementado o programa. Foi um programa utilizado como cortina de fumaça para financiar a ditadura cubana. Ponto, tá? Agora, de novo, meus amigos aqui, para surpresa de quem? É humanitário, é uma causa nobre, são pessoas, são civis que nada tem a ver com o regime totalitário no qual eles foram engolidos, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta, quero deixar aqui para a nossa audiência a seguinte reflexão. E se não fosse um país que pertenceu desde o primeiro encontro do Foro de São Paulo? Porque a gente sabe de quem nós estamos falando. Nós estamos falando da companheirada do Foro de São Paulo, tá? Fidel Castro, Che Guevara, nós estamos falando deste pessoal, tá? Que estavam todos desde o primeiro encontro do Foro de São Paulo. Vamos fazer uma analogia? Claro que é um país rico. Vamos pegar Estados Unidos, tá? Pega um estado que não seja tão afortunado nos Estados Unidos. Sei lá, Montana. Peguei aí um estado, Montana. Teve um problema climático absurdo, passou como é que fala? Aqueles furacão no meio dos Estados Unidos, um furacão, acabou com tudo. Você acha que o governo brasileiro estaria mandando mantimentos alimentícios e remédios para um estado nos Estados Unidos que tivesse passado por uma situação climaticamente adversa? Não estaria. Eles fazem essas ajudas humanitárias, travestidas de humanitárias. Tivemos, acho que, mais uma falha de comunicação aí com a Lu, infelizmente. Ai, voltou, Lu, sua internet, voltou. Infelizmente. Hoje tá que tá, né? Mas ditaduras matam, não importam se de direita ou de esquerda, ditaduras matam milhões de pessoas, mata de fome e mata, coloca no paredão e mata, tá?
Então é isso, a gente só vê esse tipo de ajuda do amor e humanitária para aqueles que convergem da mesma ideologia. Foi isso que eu coloquei. Os Estados Unidos é um país rico? É, mas vamos supor os Estados Unidos ter sido pego com uma situação catastrófica e um estado inteiro destruído. Será que o Brasil, o governo brasileiro, mandaria ajuda humanitária? Mandaria comida e remédio? E eu acredito, eu vejo o seguinte: a gente tem que ajudar, mas e o nosso? E o de dentro? Porque o SUS falta remédio, o SUS falta insulina, gente. O SUS falta insulina para diabético. O SUS joga a vacina fora porque venceu. Nós estamos. Falta antibiótico, falta quimioterápicos. Pessoas com câncer morrem. E nós estamos longe de alcançar o nível zero de taxa de fome ou de insegurança alimentar no nosso país. O que a gente observa é o IBGE, que é o instituto que faz esse tipo de estudo, fazendo manobras, diminuindo régua, colocando mais. O desemprego é o mais baixo da história do Brasil. Claro, metade da população está dependendo de assistencialismo. Quando a pessoa entra, por exemplo, para o Bolsa Família, ela não é mais considerada desempregada. Olha o pulo do gato, para você mexer com números, porque anilhas, papel, aceita tudo, gente. Então, assim, antes de olhar para fora, olha para dentro. Olha para o seu sistema único de saúde e olha para os famintos. Gente que está comendo lixo no Brasil. Falavam tanto do outro governo que tinha gente comendo, estava na fila do osso, pois agora tem pessoas comendo lixo. Voltamos a ver isso em 2025, 26. Eu achei que esse tipo de cena tinha ficado lá atrás na minha vida, década de 80, de 90. Estamos vendo novamente a cena se repetir. Então não vem com esse discurso que eu serei, o que eu desejo é que o brasileiro faça 3 refeições. Isso é demagógico, isso é mentira. Ele não está e eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em manipular números através do IBGE e de políticas públicas populistas, como agora essa condição dos combustíveis, como agora a condição do Vale Gás. Tudo montando, inclusive, ajudando. O que ele fez, o Vale Gás já existia, mas a pessoa recebia o dinheiro e podia comprar onde ela quisesse. Agora tem as empresas de gás, as concessionárias de gás credenciadas. Isso facilita o quê? Facilita rotulação de preço, todo mundo com preço e preço mais alto. Isso facilita a corrupção, isso facilita para vigarista ganhar dinheiro em cima do pobre. É isso que o PT faz desde sempre no Brasil. Ele não quer acabar com a pobreza, ele quer multiplicar os pobres. Isso é muito claro. Quem não vê isso é de duas uma. É cegueira ou burrice, tem mais uma. Mau caratismo, Laísa. Com certeza, Lua. Tem até um comentário da Antônia, que deixou aqui no chat, falando o seguinte: a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, no nosso próprio país, né? Lula fechou os olhos em relação a isso, não se manifestou da forma como deveria ter se manifestado, não defende as causas humanitárias que realmente devem ser defendidas. Isso que você falou de faltar insumos básicos no nosso próprio sistema de saúde, o SUS, é verdade. Por experiência própria, meu pai precisou fazer uma cirurgia, né, na dependência do SUS, e no dia que foi agendado para ele fazer cirurgia, ele precisou voltar para casa porque não tinha gás no hospital. Não tinha gás. Não estou falando de uma medicação que depende da farmacêutica entregar, né, tudo mais. Não, gás, uma coisa básica que eu acredito que todo mundo tem em casa, sabe? Uma coisa que é inadmissível. Sério, naquele dia eu me senti uma pessoa realmente desamparada,
porque não dá para você contar. Por isso que aqui no Brasil, infelizmente, se a gente precisa de um atendimento médico, precisa ser particular, tudo a gente tem que pensar em pagar mais. A gente já paga um absurdo de imposto em tudo, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que pensar dessa forma para ter o mínimo de dignidade, né? E a gente está falando ainda de um estado de São Paulo, tá? Falando de um estado que, teoricamente, é muito bem estruturado, né? Agora, imagina nos estados que a gente sabe que tem uma assistência muito pior, né? Que pessoas realmente passam necessidade mesmo, não só de fome e tudo isso que você comentou. Então, também concordo com isso.